O Flamengo tem visto nos 2 últimos anos, 2023 e agora 2024, os seus principais rivais sendo protagonistas nas principais competições, as mais importantes. Ano passado, o Fluminense, quando disputou e foi campeão da Libertadores, e o Flamengo poderia ter evitado se houvesse passado do fraco Olímpia, mas não o fez. E esse ano se repete situação muito semelhante, só que agora com o Botafogo. O Flamengo poderia ter evitado o Botafogo ir à final se tivesse passado pelo fraco Peñarol, mas de novo não fez. Sem contar o Palmeiras, que está próximo de conquistar seu tricampeonato consecutivo, quando o Flamengo nem protagonista tem sido no Campeonato Brasileiro. Agora, é claro, isso tudo tem suas razões para acontecer, porque não é só um fator, é uma combinação de fatores. Mas o principal deles, na minha opinião, é a falta de planejamento. O que eu chamo de fator aleatório. No Flamengo, tudo é tentativa e erro, pelo menos nessa gestão. É sobre isso que nós vamos falar. Mas, antes de seguir com esse vídeo, quero pedir sua ajuda para que se inscreva no canal. É muito importante deixar aquele like para que o YouTube entenda como relevante esse conteúdo e possa distribuir para um número maior de pessoas. Claro, comente se você concorda, se você não concorda, se você gostou ou não do conteúdo, deixe aqui seus comentários. O importante é interagir e compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Voltando ao tema do vídeo, o Flamengo ele não tem sido protagonista nas principais competições que ele participa. E eu classifico aqui Libertadores e Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil, que a gente está na terceira final consecutiva, é a menos importante. E vale a reflexão por que isso tem acontecido. O Flamengo, destacadamente o clube mais rico, não só do Brasil, mas do continente, o maior poder financeiro, capacidade de investimento, mas ainda assim, não é que ele não ganhe, ele não é protagonista. Vamos lembrar, Libertadores do ano passado, a gente ficou nas oitavas de final, saindo para o Olímpia. E nesse ano, a gente ficou nas quartas, saindo para o Peñarol. E olha aí o que aconteceu com o Peñarol, contra o Botafogo. Bom, e no Campeonato Brasileiro, então, o que falar? A gente pode ver aí o Palmeiras ser 3 vezes campeão, de forma consecutiva. E o que chama atenção e que deixa o torcedor muito indignado, essa é a palavra, é ver que tudo isso acontece com clubes com uma capacidade menor de investimento, destacadamente menor de investimento do que o Flamengo. O Botafogo investiu nessa janela mais do que o Flamengo. É um caso à parte, é uma exceção, que com a SAF realmente o Botafogo nessa janela investiu mais que o Flamengo. Mas ano passado não, e foi protagonista no Campeonato Brasileiro. Fluminense e, de novo, o Palmeiras, que constantemente, de forma regular e consistente, tem sido mais competitivo que o Flamengo. E esse fato, essa situação ocorre porque o Flamengo não tem um planejamento na gestão do seu futebol. A gente não tem, por exemplo, um scout estruturado. O Botafogo, que eu citei há pouco, realmente trouxe Luiz Henrique e Almada, que são 2 jogadores que lhe custaram caro, mas também tem muitos jogadores que foram pescados no scout, como Igor Jesus, entre outros. E o Flamengo? O que o scout do Flamengo traz? Não é estruturado. Esse é um dos pontos. Existem outros tantos. Trocas de técnicos, sempre na tentativa e erro. Você não identifica um padrão na escolha de um técnico. Olha, esse técnico aqui gosta de jogar de um jeito. Vamos substituir, agora vamos trocar por outro técnico, mas existe uma linha de raciocínio, uma coerência em relação ao perfil do técnico, em relação à maneira de jogar. Não, isso não existe. Aí você vê um técnico contratando jogadores para ficar 6 meses e vem um outro técnico com um estilo totalmente diferente e quer contratar outros jogadores, porque aqueles que foram contratados por um outro não encaixam com seu perfil. E a gente tem um elenco desequilibrado.
um elenco caro, mas às vezes desequilibrado. Agora, com o Éder, que a gente achou realmente uma opção um pouco mais consistente, mas até pouco tempo a gente não tinha nenhum lateral direito confiável. E ao longo dos anos isso vai permanecendo, vai seguindo, e essas anormalidades, anomalias vão cada vez mais crescendo. Até quando a gente ganha os campeonatos, a gente ganha de forma aleatória e nunca de forma planejada. A gente ganha muito pela força do nosso elenco, porque a capacidade de investimento do Flamengo é tão grande, mas tão grande, que mesmo fazendo tudo errado, é impossível não ganhar alguma coisa. Só que o ponto é que era que o Flamengo está ganhando muito mais do que ganhou. A gente está desperdiçando uma época que era para ser uma época de hegemonia do Flamengo, um período de hegemonia do Flamengo. Mas não, a gente divide títulos quando divide. Nos 2 últimos anos não ganhamos nada de relevante. Esse ano, claro, podemos ganhar a Copa do Brasil, mas em 2023 não ganhamos nada. E o ponto que chama a atenção é que não existe um horizonte de mudança, de profissionalização no departamento de futebol. É isso que chama a atenção. A gente sempre fica direcionando o canhão para os técnicos, comissões técnicas, mas se a gente reparar, várias comissões técnicas têm saído, e o problema continua lá. É porque a gente não está indo na causa raiz, que é a profissionalização na gestão esportiva, colocar pessoas que entendam, pessoas que saibam de forma técnica, racional e profissional conduzir o negócio do futebol. Olha só, eu falei de scout até pouco tempo agora. O nosso chefe do scout era o Fabinho Soldado. Poxa, do que você vai esperar do scout? O que é que o scout já trouxe para o Flamengo? A gente não tem uma comissão técnica permanente. Entra um técnico, vem uma outra comissão técnica com diferentes métodos, diferente metodologia na parte física. Jogadores lesionados. Qual a razão? O que houve de erro no planejamento? Quer dizer, no planejamento não, no que se tentou planejar. Ou seja, o Flamengo é um clube muito aleatório. Não dá para você ter um faturamento, uma receita de 1,5 bilhão e você deixar o futebol na mão de pessoas tão amadoras. E o futebol não consegue mais sobreviver a isso. O Flamengo está ficando para trás cada vez mais no campo e bola. De novo, era para o Flamengo estar nas finais da Libertadores com investimento, com o elenco que ele tem, era para o Flamengo estar sendo pelo menos protagonista no Campeonato Brasileiro. Mas esse é o ponto. Nem protagonista a gente consegue ser. Qual a última vez realmente que o Flamengo disputou o Campeonato Brasileiro? E os títulos que ganhou também não houve planejamento. Em 2022, quando a gente foi campeão da Copa do Brasil e da Copa Libertadores, não foi algo que você contratou um técnico no início da temporada, preparou um elenco, determinou quais eram as necessidades, fez todo um planejamento para chegar ali. Nada disso. A gente primeiro trouxe o Paulo Souza com um tipo de filosofia que não queria técnico brasileiro, porque os técnicos brasileiros não estavam taticamente preparados. E aí foi o que foi, e no meio do caminho a gente colocou o Dorival, sendo que a gente tinha já alinhado a expectativa com ele, que era importante para classificar para a Libertadores, porque a temporada já estava meio que perdida. E ali o Dorival, numa união com os jogadores, vamos dizer assim, conseguiu, pelo menos na Copa, que o time conseguisse desenvolver e ganhar, mas não foi nada planejado. Essas conquistas de 2022 talvez tenham sido as mais aleatórias das aleatórias tantas que tivemos ao longo dos últimos anos. É só verificar a diferença de perfil de técnico que nós tivemos após o Jorge Jesus. E sim, esse também foi uma escolha, tentativa e erro, aleatória, sem nenhuma convicção. Ainda bem que ele veio e deu certo, o resto é história. Mas não houve nunca convicção, não houve nunca um planejamento.
Essa diretoria do Flamengo, ela pode entender e tem que se reconhecer os méritos da parte da gestão financeira e administrativa. O Flamengo realmente deu um pulo, um salto muito grande no nível de receitas e também no controle e redução das dívidas. De fato, o Flamengo é um clube referência nesse sentido, mas não dá para um clube faturar 40% a mais do que o segundo clube que mais fatura e está vendo esse clube ser tricampeão brasileiro, enquanto você no máximo disputa dos 3 títulos mais importantes, o menos importante. E também não dá para você ver seu time sendo eliminado na Libertadores por Olímpia e por Peñarol, 2 anos seguidos. Esses clubes que não disputariam a Série B do Campeonato Brasileiro. Enfim, é uma falta de planejamento, é uma falta de gestão profissional na parte esportiva. O Flamengo vive do aleatório, do tentativa e erro. E enquanto continuarmos assim, por mais que tenhamos um faturamento, sei lá, muito maior que os nossos rivais, a gente vai continuar vendo do sofá eles sendo campeões ou protagonistas das competições que nós queríamos estar. Porque o dinheiro, ele é importante, mas saber o que fazer com o dinheiro é tão importante ou até mais. E definitivamente, essa diretoria no campo e bola, na gestão esportiva, já deu inúmeras provas que ela não sabe o que fazer. Bom, mas eu quero saber a sua opinião a respeito, então deixe aqui seus comentários, é muito importante. E claro, deixe o like para que esse vídeo seja entregue para mais pessoas. Compartilhe esse vídeo e até a próxima.